Ela é queimada, pegando na hora de noite, vai levar de molhada também. Somente é 7 dias na geladeira e Tá certo. Tá na geladeira? É, na geladeira. É bem raro fazer comida, mas tipo, lá em casa eu lavo a louça, minha mãe chega e faz comida. Mas uma vez acontece alguma coisa, eu For necessário, você faz. Alguma vez acontece alguma coisa, eu fico criança mesmo. A minha mãe fala, tem louça lavada pra fazer comida. Eu, não, fica de boa aí. Meu não tá jogando lavar a louça, faço comida. Ela acorda já tá pronta lá, beleza? Oi, como é que é? A balança vai só Muito bem, vamos de novo. Ô, mas agora falar desse, eu faço um curso temperado com bacon, minha irmã. Você tá eu levei calabresa, milho, peixe refogadinho, assim, eu corto, refogo ele com bacon, cremado, tudo, pega a massa do cuscuz, faço menino, como que fica o nome? Eu vou preparar e vou fazer. Muito bem, vamos lá para as vértebras regionais. O que cada região terá para fazer essa diferença? Para que assim ela seja, a gente consiga reconhecer de onde são essas vértebras. Tá? Então veja que agora, o que a gente comentou, características gerais de uma vértebra. Ela possui um corpo vertebral e um arco vertebral, e que a união dessas duas partes vão formar o quê? O forame vertebral. O arco vertebral ele é composto pelos pedículos e pelas lâminas, e ainda pelos processos transversos e espinhoso. Nós ainda temos aqueles processos articulares, tá? Que é onde o ponto de articulação entre uma vértebra e outra. E o desenho aí mostra esses processos articulares, tá certo? Então, outra coisa, como é que um forame... quem é que delimita o forame vertebral? O forame vertebral ele vai ser delimitado na frente pelo corpo vertebral, dos lados pelos pedículos e atrás pelas lâminas. Tá? É fechado pelas lâminas atrás. Já ouviu falar em espina bífida? Mielo meningocele? Essas coisas assim? Não? Saúde. Então, espina bífida é quando essas lâminas não se juntam. Tem os desenhos aí, depois isso vai ficar mais claro, tá? Por isso que eu não queria ficar muito aqui, mas só mostrando que esse é um problema de quando o forame vertebral não se fecha posteriormente. Aí eu quero chamar de espina bífida. A espina bífida, ela pode, em casos mais graves, ela gera a mielomeningocele. Mielomeningocele. Mielo vem de quê? Medula. Meningo, meninges. Cele, bolsa. Então, é uma bolsinha formada por medula e pelas meninges. Aí as criancinhas ficam com uma bolinha aqui atrás, aqui, ó, geralmente na região lombar, e ela pode, dependendo do caso, perder os movimentos dos membros inferiores. Só que hoje em dia o tratamento para isso, depois eu entro nesses detalhes, mas eu mostro as imagens e tudo. Mas hoje em dia essa cirurgia, quando isso é detectado, por meio das ressonância não, chama ecografia, dá para perceber essas alterações. E aí, então, um dos exames feitos é esse. Uma das investigações é para ver se não tem esses defeitos. Aí a cirurgia ela pode ser feita intrauterina mesmo. Aí lá dentro do útero faz a correção. Quando a criança nasce, ela já vai nascer com menor lesão possível. Professor, quais são as vértebras que deixam Tetraplégico? sem o movimento, tipo assim, sem os meios, sem as movimentos dos meios.
superiores. Aham. Quais são as vértebras? Tá. É assim, para ver se é tetraplégico ou paraplégico, é se envolve os membros superiores ou não. Então, tetra, 4. Plegia, sem movimento. Tetraplégico é quando atinge, de alguma forma, os membros superiores. Às vezes foi pouca coisa, mas atingiu. Então, é tetraplegia. Então, está sem movimento. Paraplegia é quando só envolve, os membros superiores estão preservados. Então, por exemplo, a partir aí já é nível medular, e não só da coluna. Mas ela tem mais ou menos esses mesmos segmentos. Então, quando vai a partir das vértebras, das lesões torácicas para baixo, aí é só paraplegia. Se atingiu região cervical, aí vai entrar tetraplegia. Tá? Então, se envolver lesões de membros superiores e inferiores, tetraplegia. Das regiões torácicas para baixo, só paraplegia. Muito bem. Então, vamos lá. Considerando todas essas informações de uma vértebra, uma descrição de uma vértebra normal, o que cada região terá? A região cervical, vou colocar aqui, ó, vértebras regionais. Vértebras regionais. A região cervical, na região cervical, o que ela terá de característica? Bem no slide aí, tem tudo que eu estou falando está aí no slide, tá? Bem, todas essas descrições aí. Então, o que a gente vai ter? Na região cervical, nós temos 7 vértebras cervicais. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, tá? Depois, lá na frente, lá no final, lá para dezembro, perto do Natal, por aí, sei lá, a gente vai ter umas aulas que eu vou mostrar sobre a vascularização que vai chegar no cérebro. E aí eu vou comentar de uma artéria que chama-se artéria vertebral. Essa artéria vertebral, junto com a carótida, que a carótida é uma artéria que vocês vão ver muito, porque através dela a gente injeta produtos no corpo, pode ser nas carótidas ou então nas femorais, tá? Então tem essas carótidas e tem as vertebrais. Essas vértebras... Tá dando não, pessoal. Tá começando. Essas artérias levam sangue para a cabeça, para o cérebro. E tem uma dessas vértebras que é... Ai, gente. E uma dessas artérias, que é a artéria vertebral, ela vai passar bem aqui, ó, nesses forames transversos, bem na frente deles. Então, na região cervical, essas vértebras, elas vão apresentar no seu processo transverso, o que ela vai ter aqui a mais, ó? Ela vai ter um buraquinho aqui, ó. Tá? Chamado de forame transverso. Então, uma vértebra cervical, ela é mais ou menos... Ela vem assim, aí vem o pedículo aqui, bem na frente. Aí passa aqui na frente, vem aqui do lado. Vem aqui para trás. Forma da lâmina. Ele dá uma voltinha aqui na frente, passa para cá. Aí forma aqui a lâmina atrás. Ele vem para cá e vem para cá. E aqui tem um buraquinho aqui, um buraquinho aqui. Assim que é uma vértebra cervical, tá? O processo transverso dela tem essas pontinhas aqui, ó. Aí, então, este é o forame transverso. Forame transverso é uma característica que só as cervicais têm. Para que esse forame transverso serve? Para a passagem da artéria vertebral. Uma das artérias que vai irrigar o cérebro. Então, por onde que essa artéria vertebral sobe no pescoço? Pelos forames transversos das vértebras cervicais. Certo? Ele vai passar aqui dentro desse forame transverso. Ó.
E uma outra característica é que o processo espinhoso das vértebras cervicais, eles são curtos e bífidos. Bífidos, duas pontinhas. Língua da cobra é bífida. Tá? Então, bífido. Os processos espinhosos das vértebras cervicais são curtos e bífidos. Ou bifurcados, se quiser assim também. Então, o que é uma característica das vértebras cervicais? As vértebras cervicais, elas possuem forame transverso e processo espinhoso curto e bífido. Além daquelas características. Tá bem? Então, o que tem uma vértebra típica? Tudo isso. E as vértebras cervicais? Além disso, é aqui, isso aqui também. Né? Então, o processo espinhoso, ele é curto e bífido. Os processos transversos apresentam o forame transverso para a passagem da artéria vertebral. Entenderam? Essa é uma característica desta região. Só que aí temos um outro detalhe. É que a primeira vértebra e a segunda vértebra cervical, elas são chamadas de vértebras atípicas. Isso aqui não é uma vértebra típica? Não tem que ter essas características? Então, se tivesse característica, é vértebra típica. C1 e C2, ou seja, a primeira e a segunda vértebra cervical, elas são chamadas de vértebras atípicas. Certo? Elas são verdadeiras, são vértebras verdadeiras. Mas são atípicas. A primeira vértebra, aí vocês olham... Aqui, ó. C1, ela também é chamada de Atlas. Tem aquele deus grego Atlas que segura o mundo? Então, por isso que ele está segurando a cabeça. Cabeção. Atlas. Por isso que ele tem esse nome. Tá? Dica. Passa ali a artéria vertebral? Artéria vertebral. Tá? Então, C1 é a primeira vértebra. O que ela tem? Ela não... Não, na verdade, o que ela não tem? Ela não tem corpo e nem processo espinhoso. Essa é a característica do Atlas. Ela não tem corpo. Não, Atlas. Não tem corpo e nem processo espinhoso. Processo espinhoso ou espinhal, tá? Tanto faz. Então, C1, que é chamado de Atlas, é uma vértebra atípica. Por que ela é atípica? Porque ela não tem corpo e também não tem processo espinhoso. Tá bem? C1 não tem. Vamos colocar aqui, ó. Vértebra atípica. C1 e C2. Então, C1, o Atlas, não tem corpo e não tem processo espinhoso. Então, saiu dali, ó. Não tem essas características aqui. Ela não tem todas. Então, não rola, né? Então, é atípico. E C2 é chamado de axis. Axis. Axis vem de eixo. E o que acontece com o axis? O axis, ele já tem tudo. Tudo isso aqui, ó. Tudo que uma vértebra cervical tem. Tem corpo, tem processo espinhoso, tem processo transverso, tem forame transverso, tem tudo. Só que ele tem um a mais. Que acima, no corpo dele, na parte de cima, ele vai apresentar
o processo odontoide. Ou dente do áxis. Tá bem? O dente do áxis. Então, C1, aqui ó. C1, ela não tem processo espinhoso e também não tem corpo. C1. A mesma vértebra, tá? E aí, C2. Olha o C2, ó. Já tem todas as características, só que na parte de cima tem esse dentinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem todas as características de uma vértebra cervical, só que aí tem esse dentinho em cima. Aí imaginemos, tem C1 e vem C2. C2 logo abaixo. C1 não tem corpo. O C2 já tem até a mais, tem um dentinho, né? Tá com um dentinho. O que vai acontecer com o Atlas? Ele se encaixa nesse dentinho e roda sobre ele. Por isso que ele é axis, porque esse processo odontoide forma um eixo de rotação para o Atlas. Vamos ver se tem as duas juntas aqui. Aqui, ó. Vendo? C1 e C2 aqui, ó. O Atlas vai ficar encaixado no processo odontoide do axis. E aí ele forma um eixo de rotação. Lá quando o corpinho está sendo formado, quando o indivíduo está lá ainda na sua fase embrionária, que está começando a se formar, na verdade o Atlas, esse processo odontoide, ele está preso no Atlas. Aí quando o corpo vai se desenvolvendo, ele se desprende do Atlas e prega no axis. Então esse processo odontoide, lá na vida intrauterina, ele era o corpo do Atlas. Só que depois ele mudou. A parte de cima fez assim, ele mudou. E aí virou um eixo de rotação. Ele gira. Então essa vértebra C1 e C2 e crânio C1 e C2, eles têm uma maior liberdade de rotação. Eles conseguem rodar mais. Dessas três primeiras estruturas, crânio, Atlas e axis. As outras, elas também se movimentam, mas uma movimenta um pouquinho, a outra um pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho, um pouquinho. E assim a gente tem uma rotação maior. Mas só pelo conjunto delas. Entenderam? Então nós temos vértebras típicas, que é tudo isso. Vértebras regionais na região cervical, que vai ter o quê? Forame transverso e processos espinhosos curtos e bífidos. Só que nós temos, além das típicas, as atípicas. Vértebra atípica. Atípica por quê? C1 não tem corpo e não tem processo espinhoso. C2, que é o axis, ele já tem tudo isso, mas tem um processo odontoide. Entenderam? Então, olha, ou seja, vértebras móveis, nós temos 24. Vértebras típicas, 22. Vértebras atípicas, 2. Aí, assim que é a conta. Tranquilo, né? Muito bem. Estamos acabando. A região torácica. O que a gente tem de característica? Vértebra atípica era só essas duas aí, tá? Agora é só comentar das características das outras regiões. Faltam duas. As vértebras torácicas, quando eu falei das vértebras torácicas, eu disse que elas articulavam-se com as costelas. Nós temos 12 pares de costelas. Teremos 12 vértebras torácicas. Então, se elas articulam com as costelas, elas precisam ter uma regiãozinha articular, uma face articular, uma faceta articular. Então, para ficar mais fácil aqui, ó, vou mostrar no desenho que é mais... Não, volta. Olha aqui que a gente vai ter, ó. Esta é uma vértebra torácica. Olha o que acontece com o processo espinhoso dela. Ele é alongado e não bífido. Tá bem?
Processo espinhoso alongado e não bífido. E vejam aqui, ó. Tem uma faceta articular para as costelas. Então, o que é a diferença? O que as vértebras torácicas têm de características? É que o processo espinhoso ele é alongado. E ela ainda possui uma faceta articular para as costelas. Certo? Essa é a diferença delas para as demais. O que a gente pode descrever, né? Que é assim, oi. Professor, lá em casa lá a gente mata porco, e quando a gente vai separar a suama das costelas, a gente corta bem em cima dele, dá pra ver tudinho. É, dá mesmo. Dá pra ver. E corta bem fácil, você solta Isso. É porque você está desarticulando a articulação costovertebral. Agora você pode falar lá, vamos tirar aí, corta aí na costovertebral. Tá? Então, essa é a característica de uma vértebra torácica. A região, ela tem, ó, torácica. Ela vai ter o quê? O processo espinhoso alongado e faceta articular para as costelas. Essa é a característica de uma vértebra torácica. Tá bem? E uma vértebra lombar? Ela não vai se articular com costela. Inclusive o desenho que eu coloquei aqui até tá errado, mas depois eu troco aí e mando de novo para vocês. Uma vértebra lombar. Elas são as maiores vértebras que nós temos. Porque vejam, à medida que vai descendo aqui, ó, o peso vai aumentando. Tá? Esse peso todo se concentra na coluna vertebral. Depois eles são distribuídos para os membros inferiores. Por isso que as vértebras, à medida que elas se tornam inferiores, elas vão ficando cada vez maiores para suportar o peso. Então, as vértebras lombares, elas são as maiores vértebras. E as cervicais são as menores, já que aqui em cima tem menos peso do que embaixo. Mas o que ela vai ter de característica? Além dela ser muito grande. Dá para pegar um só. Dá para citar um só. Processo espinhoso que tem uma forma quadrangular. Tá? Ele tem essa forma. Então, uma vértebra lombar, assim, ó, tem processo, aí vem os pedículos aqui, vem umas outras estruturas, mas o processo espinhoso, ele tem uma forma quadrangular. Tem forma quadrangular, tá? Aqui, ó, eu coloquei, o que está de errado aqui nesse desenho? É que esse segundo desenho, ele é uma vértebra torácica, né? Tá? Mas assim, a forma é a mesma. Se esquecer só essa faceta articular aqui, ó, tá vendo? Tem aqui uma faceta articular. Então ela indica que é uma vértebra torácica. Mas ela se parece, é por isso que eu acabei confundindo, tá? Mas a vértebra lombar, o processo espinhoso, ele tem essa forma quadrangular, tá bem? Ele tem uma forma quadrangular. Mas por que eu confundi isso? É simples. Porque, veja bem, se eu tenho
Imaginem uma vértebra torácica. Aí tem uma vértebra torácica aqui. Então, vou colocar uma torácica. Ó, tem uma torácica aqui. Aí o processo espinhoso aqui, alongado. Aí imagina ela se articulando agora com uma vértebra lombar. Que tem uma forma bem diferenciada e o processo espinhoso quadrangular. Tá vendo que não vai encaixar muito bem? Então, o que vai acontecer? Uma vértebra, quando ela vai as vértebras, quando elas começam a aproximar da outra região, ela começa meio que a adquirir as formas da outra região. É para poder ter essa transformação. Uma transformação para não haver esse problema de encaixe. Tá? E então, os finaizinhos, as últimas vértebras de cada região, elas são chamadas de vértebras de transição. Certo? Vértebra de transição. É por isso que eu mostrei aqui, ó, essa que eu mostrei, ela é uma torácica, mas ela se parece com uma vértebra lombar, justamente porque ela começa a adquirir características de outra região, tá? Que é para fazer essa transformação. Elas vão criando características ou elas vão se adaptando à outra? É isso, ela vai se adaptando e pode até criar características. Então, por exemplo, as vértebras cervicais, os processos espinhosos, eles são curtos e bifurcados, né? Olha aqui, ó. Essa é uma forma de uma vértebra cervical comum. Tá bem? Aí agora, se eu pegar aqui essa próxima. Olha aqui, ó. Essas duas vértebras. Tá vendo? Que elas são bem parecidas, mas tem uma diferença básica. Já descobriram o que é? Hã? Aqui, ó, os processos transversos, tá vendo um foramezinho aqui, ó? De cá não tem. Então, quer dizer o quê? Que se essa tem forame transverso, então ela é cervical. Só que essa aqui não tem. Então ela é uma vértebra torácica. C7 e T1. Tá vendo como é que elas são bem parecidas? Então, é uma característica que elas começam a assumir de outra região para poder fazer a mudança da região. Porque se pegar uma cervical, pegar uma dessa aqui, né, e se encaixar numa dessa, já não vai rolar. Tá vendo? Essa aqui é uma torácica bem formada mesmo. Não dá para encaixar. Então elas precisam adquirir essas mudanças, que é o que é chamado de vértebras de transição. Então, vértebras de transição é quando uma vértebra começa a adquirir características de outra região, tá? Para poder fazer essa mudança. Mas aí a gente às vezes ouve na televisão, ou até mesmo médicos, dizendo que uma pessoa tem uma vértebra de transição. Aí como é que isso? Tipo aqui, eu estou dizendo que tem vértebra de transição e o médico vai e diz que você tem uma vértebra de transição. Vértebra de transição, quando é citado pelo médico, ele quer dizer que a gente tem uma vértebra a mais. Tá? Elas geralmente acontecem nessas regiões de transição. Então, se o médico falar, ó, por exemplo, região lombar, nós temos 5 vértebras. Aí ele fala, olha, você tem uma vértebra de transição, uma vértebra lombar de transição. Então, o que vai querer dizer? Que a gente pode ter 6 vértebras torácicas ou 7 vértebras torácicas. Isso pode acontecer. Diego. Elas causam algum dano aqui? Não. A princípio, não. Tá? Então, a princípio, não tem problema. Por exemplo, os cachorrinhos, eles têm 7 vértebras lombares, 13 vértebras torácicas. Então, pode acontecer. Tá? Como nossa origem filogenética, ou seja, da nossa evolução, nós partimos de um tronco comum, e não que viemos de macaco, né? Nós partimos de um tronco comum, com os outros animais também. Então, às vezes, por isso pode ter características ainda. Isso pode acontecer. De ter uma a mais, uma a menos. Quer ver? Só uma adicional. Ó, esse desenho que eu fiz aqui, ó. Ó, o processo transverso é aqui. Esta outra parte aqui da frente, ó, a origem embrionária dela é a mesma de uma costela. Então, lá na região torácica, é esse pedacinho que se desenvolve e vira uma costela.
Lá na região lombar, ele vai virar uma outra coisinha, que chama são tubérculos mamários, tá? Processos mamários, que eles formam, processos costais, aliás, lá embaixo. Então, por isso que às vezes pode acontecer algum erro na formação, e a gente tem o que é chamado de vértebra cervical. Vértebra não, costela. Costela cervical. É porque essa pontinha aqui, ó, se desenvolve e vira uma costela. Aí a pessoa fica com o pescoço meio espichado, assim. Nasce umas pontinhas aqui grandes. Ela não vai se formar grandona, né? Formar até fechar na frente. Mas ela vai ficar bem grandona. Aí tem que fazer cirurgia para tirar. Porque pode acontecer essas alterações, tá bem? Justamente por causa dessas transições. Entenderam? Dúvidas? Perguntas? Ai, que bom que aula amanhã já. É. Isso é porque um dia me pediram para montar uma palestra para falar durante 5 horas. Eu, caramba, o que eu vou falar nesse tempo todo? Uma aula, tô gastando 3. Bom, então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Ai, tranquilo. Só para vocês verem, ó. Aqui é o sacro. Tá vendo? Esse é o sacro. Ele está formado por vértebras fusionadas, fundidas. E tem o cóccix embaixo dele aí. Essa aqui é a parte de trás dele, tá? Sacro e o cóccix. Ah, já saiu. Aí. Este é o cóccix no finalzinho. Aí... Ó, aqui a gente tem... Não, aqui eu mudei já. Os desenhos aqui sobre as alterações da coluna, que está aí no slide que eu mandei para vocês. Tá? E articulações, isso aqui é outra coisa. Outra aula. Eu vou fazer uns exercíciozinhos, aí eu vou mandar para vocês como um exercício de fixação. Eu fiz isso com a outra turma e ficou legal. Muito bem. Dúvidas, perguntas? Em casa? Estão bem? Estão vivos? Tá tudo ótimo, professor. Tá bacana. Tudo tranquilo por aqui. Aqui também tá tranquilo, professor. Obrigado pela explicação. Valeu, tranquilo. Então era isso aí, pessoal. Então, agradeço a presença de todos aqui em casa e até amanhã. Não. Pera aí, não sai ninguém ainda não. Esse tem papel aqui. Quero. Passa uma coisa, por favor. Nunca mais você parar uma cara de porco. Eu? Eu falei. Ah, sim. Porque eu já vejo quantos olhos há muito tempo. Olhos de fome, olhos de anatomia, olhos de bacon. Eu já pensava bastante. Torresmo. Professor, o senhor não tem trabalho com comer tipo carne, linguiça, frango? Eu não. Muito pelo contrário. Olha, o professor só não tinha cortado a sua ainda. Massa, ó. Tá Deixa eu ver, Gabriel. A carne dessa fritinha também, hein? Coloca na lata, carne na lata, não sei se você conhece. Boa, só espere um pouquinho em casa aí, só para eu pegar o nome aqui de vocês. Só um instante. A gente vai matar um semana que vem, acho que a gente vai matar um semana que vem. Falou que vai levar a turma toda. Aí daqui uns 60 para 70 dias a gente vai matar Lá no Embraer. O meio é todo até umas horas. É melhor que meu pai são 8 irmãos. Meu pai era muito lindo. Depois só um outro. Eu tinha menino que com muita carne de porco, mas ele escolheu.
Pronto, pessoal de casa, aí eu já peguei o nome de vocês. Boa noite, obrigado. Quem que não pode sair? Pode. Boa noite.